Olá, você ligado aí na programação da TV Correio da Manhã, no ar, programa Voz da Cidade Especial. Agradecendo sempre aí o carinho de vocês que estão conosco, ao vivo pela TV, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, os principais municípios aqui da região serrana do Rio de Janeiro, também alguns municípios aqui do interior do estado. Obrigado a todos pelo carinho. E claro, abraços aos internautas que estão conosco. Nossos canais pela internet, Facebook, YouTube, TV Correio da Manhã. Você pode participar conosco nos comentários, compartilhar o link e também compartilhar o link do nosso site, onde também estamos ao vivo lá 24 horas, simultâneo com a TV, o correiopetropolitano.com.br. A todos os internautas, o nosso abraço carinhoso, viu? Obrigado aí a todos sempre pela companhia durante todo esse ano de 2025. Abraço para toda a nossa equipe aqui, essa galera que está sempre por trás das câmeras, nos bastidores, trabalhando bastante aí para que a programação da TV Correio chegue até vocês. Esse mês, gente, nós vamos com um programa muito especial, tá? Com algumas retrospectivas das melhores entrevistas que nós tivemos durante esse ano. Vários convidados que nós recebemos, batendo um papo aqui, falando sobre diversos assuntos. Então, você vai estar acompanhando, revendo essas entrevistas. De repente, você pode não ter visto uma delas e vai poder ficar inteirado aí de sempre algum assunto de relevância e de muita importância. Portanto, a partir de agora, você segue aí com a nossa primeira entrevista de hoje no quadro Café com Ney, logo após o intervalo, no Voz da Cidade Especial, na retrospectiva Café com Ney 2025. Logo após o intervalo, a gente vem com a primeira entrevista. Fica por aí. Rodou, amassou ou desgastou? A Charles Rodas e Pneus é a solução certa. Oficina especializada em venda, reparos e manutenção de rodas e pneus, com atendimento de qualidade e agilidade nas regiões de Quitandinha, Coronel Veiga, Bingem, Alto da Serra e Itaipava. Confiança para quem não pode parar. Fale agora pelo WhatsApp 24 999 26 7515 e siga @Charles Rodas e Pneus. Seu carro em boas mãos, sempre pronto para rodar. Charles Rodas e Pneus. MS Saúde, a drogaria popular de Petrópolis, sempre com o melhor preço para você. Com os medicamentos que você precisa em preços especiais. Artigos de perfumaria em geral com os melhores produtos das melhores marcas. Aceitamos cartões e facilidades no pagamento. MS Saúde, Rua do Imperador, número 81, no Shopping Vila Catarina. Saúde em primeiro lugar. Clínica Odontológica Sorriso Imperial, uma nova experiência em tratamento dentário, sorrisos saudáveis com total confiança e cuidado dos nossos profissionais. Clínica geral, limpeza completa, extrações simples e sisos, tratamento de canal, implantes, próteses fixas e removíveis, placa de bruxismo, clareamento, botox e todos os tipos de aparelhos. Entre em contato conosco, telefone DDD 24 2019 4117 ou pelo WhatsApp DDD 24 99275 4292. Siga-nos em nossas redes sociais e faça-nos uma visita. Praça da Inconfidência 13, no centro de Petrópolis. Sorriso Imperial, a clínica mais petropolitana da cidade. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria.
Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado você que nos acompanha ao vivo pela TV e também você internauta ligado conosco através do Facebook, do nosso site, do YouTube. Abraços aí para Três Rios, onde nós estamos ao vivo pela TV, no canal 3. E neste domingo tem eleições suplementares em Três Rios e a TV Correio da Manhã vai fazer toda a cobertura ao vivo. A nossa equipe de reportagem aí em Três Rios, nas ruas, na zona eleitoral, acompanhando todo o processo das eleições aí no município de Três Rios. Você vai acompanhar ao vivo, canal 3 aí em Três Rios, toda a cobertura com a nossa equipe de reportagem, de jornalismo aqui da TV Correio da Manhã. E agora nós vamos bater um papo muito legal aqui com a convidada de hoje, falarmos sobre o desafio de falar em público. Tem gente que trava. A gente vai saber tudo agora com muitas dicas legais com a Kátia Bertzen. Com muita alegria, recebendo a Kátia aqui nos nossos estúdios, e eu vou deixar ela confirmar se eu errei ou se eu acertei a pronúncia desse sobrenome. Kátia, que prazer estar te conhecendo pessoalmente, estar te recebendo aqui no programa. A pronúncia é essa mesmo? Ou passei perto, pelo menos? Tá correto. Olha que bom. Aqui no Brasil a gente faz uma pequena mudança. Dá uma brasileirada no negócio. Uma brasileirada, exatamente. Aí a gente fala Kátia Bertzen. Mas como seria na Alemanha? Oi, Noruega. Noruega? Eu crente que era um sobrenome alemão, gente. É um sobrenome norueguês. Norueguês, que eu lindo. morei 22 anos na Noruega. Sim. E na Noruega se fala Berntsen. Berntsen. É, exatamente, muito bem. Ai, que bom, né? que bom. Que ótimo. Geralmente costuma mudar mesmo esse sobrenome no Brasil. Né? Porque nós não temos aqui o som que eles têm do RN. Né? E isso é que faz a diferença. Então, por isso que a gente aqui fala Bertzen, porque a gente come o N. Né? Já começamos com as aulas de oratória aqui, com essas pronúncias. Kátia, é um prazer receber você e nós vamos falar sobre esse assunto que é tão bacana, tão legal. Já, daqui a pouquinho no final da entrevista, nós vamos anunciar uma surpresa. Mas antes, como começou todo esse projeto? Como começou isso na vida da Kátia? Olha... eu já sou uma pessoa que gosto de falar por natureza, né? Perfeito. Eu sou professora de origem, comecei como professora no curso normal, usando uniforme, aquela coisa toda. Bacana. Depois eu fiz faculdade de letras e migrei para o mundo corporativo dando aula de inglês, né? Sim. E eu comecei a atuar em recursos humanos. Então, o que aconteceu? Em recursos humanos, eu tinha que treinar pessoas para fazer apresentações, Sim. até para reuniões, em inglês e português, né? Porque assim como tinham as pessoas brasileiras que precisavam fazer uma apresentação em inglês, tinham muitas pessoas de fora que precisavam fazer apresentações em inglês. Então, era né, uma coisa multifacetada. E isso, a gente está falando de muitos anos atrás. Eu trabalhei para Souza Cruz, trabalhei para Shell, enfim, fui trilhando um caminho. E depois eu saí do Brasil, eu me casei, saí do Brasil, fui para a Noruega, fui morar lá, e foram 22 anos de Noruega. E quando eu cheguei lá, comecei a fazer o que eu sempre fiz, trabalhar com treinamento, desenvolvimento, aulas de inglês, aula de português. Lá também você trabalhou com isso? Também, trabalhei. Comecei trabalhando, né, porque... Na Noruega as pessoas falam inglês muito bem, mas Sim. é um mito achar que você pode viver lá sem falar inglês. Perdão, sem falar norueguês. Ah, tá. O inglês, então, não é o idioma oficial. Não, o idioma oficial tem o idioma norueguês. Exatamente. E eu tive que ir para curso de norueguês, é um requerimento do governo que você faça pelo menos 2 anos básicos de língua norueguesa. Olha, interessante, né? Uma exigência lá. Uma vez que você se torna residente, como foi o meu caso, Sim. Posteriormente eu peguei a cidadania e tal. E aí, dentro desse métier, surgiu a internet e todo o boom do online, né? Começou, primeiro era e-mail e tal, e depois foi indo. E aí eu migrei já para as plataformas online. E aí os alunos sempre falavam dessa dificuldade de se expressar, da vergonha, da inibição, né? E eu fui uma criança muito tímida. Sim. Acredite ou não, eu era uma criança muito tímida. Mas lá pela adolescência eu comecei a fazer teatro amador, fiz teatro com a Maria Clara Machado, fiz peças e tal. Isso meio que
revisitou o meu passado de criança tímida. Né? Quebra um bloqueio, né? O teatro ele ajuda muito. Exatamente, o teatro é tudo, né? E eu sou pela bandeira de que teatro e aula de oratória tem que ter no currículo escolar. Lá fora tem, e aqui deveria ter também. Eu morei 6 anos em Cambridge, na Inglaterra. Sim. Minhas filhas foram para a escola lá, elas tinham aula de teatro. Né? A gente, no passado, na escola primária, que não se usa mais, Fundamental 1 agora, a gente chamava português de quê? Comunicação e expressão. Exatamente. Né? Então, olha aí a abrangência disso. Comunicação e expressão. Quer dizer, como você se expressa ao se comunicar. Depois virou língua portuguesa. Sim. E são duas coisas distintas. Às vezes a pessoa tem um grande conhecimento da língua portuguesa, mas não tem a desinibição para falar em público, para mandar uma mensagem, para se comunicar. Enfim, de tudo isso que eu fiz uma pós-graduação em pedagogia empresarial. Aí pronto, eu descobri a neurolinguística, porque eu também já trabalhava com isso, Sim. porque para se tornar professor você estuda um pouco de psicologia educacional. Exato. Fiz um mestrado em linguística aplicada, né, que desvenda os mistérios do cérebro quando você quer aprender uma língua, por que algumas pessoas aprendem inglês rapidamente, até às vezes sem professor, só lendo, né, os autodidatas. Ouvindo música, né? E outros fazem cursos, né? Eu fui professora da cultura inglesa há vários anos, outros fazem cursos do 1 ao 10, mas travam na hora de falar. É exatamente esse problema que você explicou. Então, posto isso, eu comecei a juntar esse quebra-cabeça e disse assim, eu quero trabalhar com oratória. Eu adoro o meu trabalho, adoro ser professora, adoro ser treinadora. Então, adoro realmente ajudar as pessoas a desenvolver o potencial, né? No caso das matérias que são pertinentes ao que eu faço. E daí foi surgindo essa vontade, e quando eu voltei para o Brasil há 5 anos atrás, eu então fundei o Fale da Melhor Forma, que inicialmente era um curso só para oratória, para que as pessoas perdessem a inibição, né, destravassem, né, a fala, Exato. Não no sentido só de fazer palestra ou esse tipo de coisa, no sentido até do dia a dia mesmo, né? É isso que eu ia te perguntar, porque a oratória, né, ela não é importante não só para quem necessariamente fala em público, é o dia a dia. Exatamente, né? Você, por exemplo, eu voltando para o Brasil, fiquei 20 e poucos anos indo e vindo, mas eu morava fora. Então eu chegava aqui às vezes, e como você aí já estava falando 3 línguas, norueguês, português e... Não misturava às vezes. Exatamente. Então eu comecei a perceber como as pessoas aqui têm dificuldade de se expressar, às vezes, em coisas pequenas. Sim, às vezes é o seu tom de voz ao pedir alguma coisa, ou né, o famoso telemarketing, você não vê o seu interlocutor com quem você está falando e tal. E é o que você falou. Às vezes você precisa aperfeiçoar essa sua boa fala no seu dia a dia. Exatamente. É como se diz hoje, não é? A escuta assertiva, a fala assertiva também. Você perceber que a mudança de nuance faz toda a diferença. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas abrem um sorriso e você não sabe por quê, porque você está falando realmente da melhor forma que poderia ser naquele contexto. A gente aprende muito isso, né? Porque eu, na verdade, nós temos aqui o trabalho jornalístico na TV, mas a minha origem é o rádio, e eu gosto muito do rádio. E o rádio é isso, o rádio a pessoa não está te vendo, é você fazer a pessoa ver a notícia te ouvindo. Exatamente. Então o rádio tem muito dessa magia. Nós temos aqui faz parte da nossa produção aqui, a nossa Estherzinha Gastaldo, que ela dá aula de teatro também de comunicação. Depois vai ser legal, nós vamos interagir, marcar um encontro aí junto com a Esther também, porque a Esther vai... tá dentro desse assunto aí. Nós temos uns vídeos aí dessas aulas práticas aí da Kátia. Bota aí, por favor, produção. Senhor Marcelo. Bom dia, Kátia. Como está indo o seu dia de hoje? Meu dia de hoje está indo ótimo. Melhor agora que eu estou fazendo um curso de oratória. Fale da melhor forma. Obrigado pela sua colaboração. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos colegas e dissesse o que você aprendeu no nosso curso
até o dia de hoje? Bom dia ou boa tarde? Agora é boa tarde, minha filha. São exatamente 5 horas e 39 minutos, então boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, sou jornalista e professor de História. Essa é a minha segunda parte do curso. Semana passada foi a primeira parte e agora a segunda parte. O que eu estou aprendendo? Estou aprendendo muitas coisas novas que eu poderia melhorar na minha oratória e na minha fala, principalmente para o público. Eu tenho uma grande dificuldade para falar em público. Por mais que vocês achem que não, mas eu tenho. Eu sou muito nervoso, ansioso, e eu tenho que melhorar ainda mais minha eloquência na hora de poder falar. A gente percebe ali, nós que já trabalhamos no meio, que ele parece ser uma pessoa muito tímida. E a gente percebe já ali nesse início de aula uma desenvoltura do Marcelo em se soltar na comunicação ali. Como ele disse, essa já era a segunda parte do curso. Então, houve uma primeira parte. Sim. Né? Obviamente que na primeira parte do curso, na primeira vez que ele tomou contato com as dinâmicas e tal, ele estava totalmente bem diferente mais dali. tímido do que o que você vê ali nessa segunda fase. Ou seja, de uma fase para outra já quebra, pula uma etapa legal. Esse aluno é um querido, ele é jornalista, professor de história, né? Ele fala bem, Sim. né? Mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Como o vídeo mostra, né? Às vezes você fala muito bem dentro do que você domina, mas se você tiver que falar de alguma coisa aleatoriamente, aí você trava, porque Sim. você não tem conhecimento de causa. E foi mais ou menos o que ele falou O que ali. aconteceu. Tá? Nós temos mais um vídeo aí, pode botar, por favor, Jadir. Big round of applause who's next, please. Before they fire me, we need one more person. Go ahead. Yes, go, professor. Essas ações, isso aí faz parte do curso. Isso seria o quê? É um quebra-gelo para eles? Não, isso é como eu disse, o meu curso, ele foge do curso tradicional de oratória, que às vezes você entra na sala, você tem 50 pessoas, né, e você escuta, escreve e vê vídeo, mais do que você pratica a oratória. Então, eu desenvolvi o meu método, cada um tem o seu, Sim. onde eu coloco dinâmicas em que as pessoas interagem meio que brincando, né? Eu trago uma ludicidade e dentro dessa ludicidade as pessoas não percebem, mas elas começam a relaxar. Como ali, por exemplo, você viu todo mundo de máscara. Sim. Né? Eu disse assim, fechem os olhos, por favor, e abram as mãos. Eu vou colocar um objeto na mão de vocês. Ninguém sabia o que era. E fui distribuindo as máscaras. Aí quando as pessoas abriram o olho, começaram, que isso? Eu sou o capitão pirata, eu sou esse, eu sou aquele. Então agora vamos colocar as máscaras. Por quê? Porque existe, cientificamente falando, como eu falei, eu trabalho com PNL, então toda essa parte, né, da neurolinguística, você tem certas travas internas de que quando você fala de você, o medo é maior. Perfeito. Então, se você coloca uma máscara, é como no teatro, é como o ator, né? Exatamente. Você não sente que é você que é um tá personagem. Ali, né? É um personagem. E isso, então, isso foi inclusive um trabalho que eu fiz de oratória em inglês. Quer dizer, já é difícil em português, imagina em inglês. E o resultado foi como você viu ali, as pessoas se divertindo, algumas ainda inibidas, que faz parte do processo, né, em tudo que a gente faz. E foi isso, né? Então, essa é uma atividade, existem várias outras. Eu boto o pessoal para cantar pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu, uma coisa totalmente lúdica. E muitos devem dizer assim, mas que maluquice, eu vou pagar para ir lá fazer isso. Não! Mas quando você falar aquele pirulito que bate-bate, fala agora com raiva. Eu quero ver você falar isso com raiva. Pirulito que bate-bate. Então isso vai quebrando, né, aquela trava interior, porque a pessoa, ela não está falando nada que seja importante para ela. Sim. Né? Ela está falando uma frase qualquer que não aciona exatamente nenhum gatilho nela. Ai, se eu errar aqui, vou perder o emprego. Ai, se eu errar aqui. Quais são os erros mais comuns, Kátia, que as pessoas cometem ao falar em público assim? E como evitar isso? Olha, a maior questão de falar em público, é o que eu sempre digo, é a questão de conexão, né? O bom orador, necessariamente, não é aquele que fala o português perfeito,
não é aquele que não cai no né, ok, esse Sim. tipo de coisa. Né? O bom orador Aí- é aquele que consegue estabelecer uma conexão do olho a olho. Né? Nós, por exemplo, nunca nos vimos pessoalmente, hoje é a primeira vez, Sim. e eu estou aqui olhando para o seu olho. Obviamente não vou ficar, né, Sim, fixa em sim. você. Mas a maior dificuldade que as pessoas têm no meu curso é exatamente de criar essa conexão. Olha. Criar o que eu chamo de identidade de oratória. Você tem que, é como quando você prova uma roupa, né? Você tem que ver se, tá bom aqui ou não, tá bom ali ou não. Então, você só pode fazer isso com a prática. Perfeito. É só com a prática, Interessante. falando pirulito que bate-bate, ou qualquer coisa, batatinha pelo chão, qualquer coisa que não queira dizer nada para você. Mas você vai treinar toda a sua parte de vocalização e, principalmente, você esquece que aquilo é importante. E nesse movimento, você Sim. vai construindo a sua identidade de oratória. Então, o maior problema de todos que vêm para o Fale da Melhor Forma é exatamente criar essa identidade de oratória, é estabelecer essa conexão. Porque as pessoas ficam tão envergonhadas, Sim, né? sim. Tão travadas, que elas, se você olhar para elas assim, um pouquinho, elas já estão tremendo. Né? E é isso que eu tento desmistificar, é isso que eu tento trazer, né, para fora Sim. das pessoas, nesse sentido. Você falando isso, eu me recordei aqui, a oratória, tem pessoas que já nascem com o dom, que nem você falou, né, de se comunicar. Mas ela pode ser desenvolvida também Exatamente. com treino e técnica. Tem gente que acha, não, isso não dá para mim, porque a pessoa já nasce com o dom. Isso é um mito. É um mito. Obviamente, se você já é uma pessoa desinibida por natureza, extrovertida por natureza, o que não era o meu caso, que fui Sim. uma criança super tímida. Mas se você já nasce, né, com esse dom, com esse quê a mais, é muito mais fácil para Mais você fácil, se comunicar. mais fácil. Você é a prova de que é possível, né? Eu sou a prova de que é possível. Gente, que exatamente. bacana, que bacana. Então, assim, o fato de você ter um dom, ótimo, você só vai melhorar. Não quer dizer que aquele que não tem essa inclinação não possa fazer com muito treino e, sobretudo, com muita técnica. Porque tudo é técnica, né? A Sim, gente está sim. aqui na televisão, então, né, a gente percebe que tudo é técnica. Então, todos podem chegar a um nível melhor de comunicação, contanto que haja prática, né, interesse naquilo, Exatamente. obviamente, e contanto que você consiga perder essa paura, esse medo, né, de se colocar. Então, é por aí. E nós temos hoje, né, algo que várias pessoas, né, alguns pais conversam comigo. Hoje nós estamos na era da inteligência artificial, então a pessoa vai lá e dita ali 2, 3 frases do que ela quer, aquilo vem tudo pronto, e isso tira a capacidade do aprendizado muitas das vezes. Na hora que você precisar, Exatamente. sem a inteligência artificial, ou seja, esse curso, né, que é uma coisa humanizada, uma coisa, né, que você vai... É totalmente diferente. Abre um leque, né, um horizonte para a pessoa ali descobrir um talento que ela achava que não tinha. Exatamente. Muitas pessoas vêm fazer por curiosidade, né? Eu tenho um público assim bem amplo, pessoas de empresa, até pessoas que são microempreendedores, às vezes, né? Sim. E as pessoas vêm fazer por curiosidade de, gente, eu fiz isso, porque eu gravo, como gravei o aluno que passou aqui no Sim. vídeo. Não acredito, não mostrei para o meu marido, ele não acreditou que era Eles eu. mesmo né? ficam surpresos. A pessoa mesmo se surpreende bacana. com a capacidade que ela tem. Que bacana. E você falou em criança e adolescente e inteligência artificial, isso é uma coisa muito importante. Você falou tudo. A inteligência artificial é ótima, mas se eu não tiver a inteligência artificial, eu tenho que saber fazer. Exatamente. Né? Eu tenho 2 filhas que estão agora na Noruega, Sim. né? E graças a Deus a inteligência artificial chegou depois que as 2 se formaram. Que né? graças a Chat Deus. GPT e tal. Porque é aquela coisa, ela tem que saber fazer. É como cozinhar, é como, né? Eu não quero cozinhar, eu não suporto cozinhar, mas eu sei fritar um ovo, eu não vou morrer de fome. Precisou, tá lá. Então você tem que saber falar. Exatamente. Nossas crianças, nossos adolescentes,
eu vivo batendo na mesma tecla, que as escolas precisam prestar mais atenção para esse ponto específico de desenvolvimento, ou seja, ensinar as crianças a falar por si, não por repetição. Perfeito. E é uma situação que, por exemplo, os empresários que estão assistindo a gente, né, seja um comerciante que tem ali 10 funcionários, é importante um curso como esse para a sua empresa, para o seu estabelecimento, até para os seus funcionários ter uma certa qualidade no relacionamento com os clientes, né? Então, às vezes, o empresário ele é um excelente gestor, mas na comunicação ele tem que ter um porta-voz, ou às vezes ele precisa fazer uma reunião com a empresa, ele tem uma dificuldade para se expressar, os colaboradores têm uma dificuldade para apresentar. Então, esse curso também tem essa importância, não só para as pessoas que lidam com grandes plateias, mas nesses casos também é importante, né, Kátia? O Ney sabe tudo de oratória, sabe mais do que eu. Gente, eu tô seguindo ela, eu já vi um monte de coisa, já estamos batendo papo na internet há vários dias, eu já tô pegando o negócio, além de ser comunicador, que a gente também faz cursos, mas a Kátia é maravilhosa, esses cursos realmente são... O Ney falou tudo, né? A oratória, repito, ela tá na nossa vida, da hora que a gente sai para comprar o pãozinho, nossa, perfeito. A hora que a gente tem que fazer uma apresentação, seja em inglês, seja em português, né? A oratória está em todo momento, né? A boa fala, né? Você, quando ouve alguém falar bem, não precisa falar com palavras difíceis, mas falar bem, falar fluidamente, né? Exatamente. Você gosta, né, daquilo. Existe também a questão do som da voz, a impostação da voz. Isso aí já é coisa de quem queria ser artista e acabou não sendo. Não sendo. Mas você falou tudo, né? Quer dizer, para as empresas... É uma necessidade. Seja uma microempresa, seja uma média ou macro. Isso, inclusive, já existe, né? Eu tenho clientes de grandes empresas lá no Rio. Mas as pessoas têm essa tendência a achar, isso é coisa para empresa grande. Não é. O curso não é caro, né? Os valores são totalmente acessíveis. E aí a gente fala de preço e valor, né? A gente não está falando só do dinheiro que você desembolsa, mas você está falando do que aquele dinheiro compra, que é o valor que vai ter para você. Claro, né? um investimento, gente, que vai trazer um retorno absurdo, né? Numa determinadas situações que você vai ver uma diferença, um resultado muito grande, né? Independente de qualquer coisa. E nós temos aí mais vídeos, não temos? Nós temos mais vídeos aí, não temos? A produção já disse que a hora já está indo embora, meu Deus do céu. Não acredito. Bota aí, gente, bota aí os vídeos aí, por favor. Ó, Instagram, @fale da melhor forma. Se bem que tem o Instagram também aí na nossa barrinha. Pode botar o próximo vídeo, produção. Nós temos aí os vídeos. Gente! Esse vídeo aí, a partir da próxima semana, quando você ouvir esse barulho ou quando você ver essa vinheta, você já sabe que vai ter dica de oratória com a Kátia. Essa é a novidade que nós vamos trazer. Duas novidades. A primeira é essa. A Kátia está chegando como mais uma parceira, uma componente aqui do programa Voz da Cidade. E nós teremos, gente, a partir de semana que vem, o quadro Fale da Melhor Forma. Além de você ter a oportunidade de fazer esse curso, você vai poder acompanhar muitas dicas bacanas com a Kátia aqui no programa Voz da Cidade, na TV Correio. E mais, já está sendo preparado tudo aí para que esse curso venha para Petrópolis. Nós estamos ao vivo para Teresópolis, Nova Friburgo, 3 dias. Os outros municípios depois vão solicitar isso aí, né? Eu já estou vendo aí que... Todo mundo para cá. Mas a nossa hora já foi, mas a gente tem uns tempinhos ainda para você explicar, Kátia. Primeiro, quero dar um bem-vindo em nome de toda a equipe do programa, de nome de todos os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Eu estou muito empolgado com esse quadro, porque você já viu que eu gosto do tema, né? Então, eu estou muito feliz de termos a oportunidade de ter um quadro como esse aqui. E o curso? Já tem expectativas aí, previsões? Como é que o pessoal pode aguardar? Você diz aqui em Petrópolis? Isso. Sim, eu já dei cursos aqui em Petrópolis. Eu tenho algumas pousadas e hotéis parceiros, né? E eu dou curso aqui em Petrópolis quinzenalmente. Óbvio que a minha base é no Rio, Sim. Na Barra da Tijuca. Lá eu tenho um local próprio
E os cursos lá acontecem aos sábados, geralmente das 14 às 17 horas. O curso é, como eu disse, são 3 módulos, ao total 9 horas de curso. Mas isso pode ser adaptado. Inclusive, um dos projetos agora é colocar online. Olha que Como bacana. eu disse, para criar conexão, eu aconselharia primeiro a pessoa fazer o curso presencial. E depois, então, ir fazer aquela revisão online ou a prática online. Porque hoje você tem o YouTube, você tem o Instagram, você pode perfeitamente estudar tudo sobre oratória online. O que não qualifica você para chegar ali e mandar o seu recado. Então, você necessita do outro, você necessita da prática em loco, né, em presença, para você destravar. Destravou, aí é só sucesso, como a gente fala. Vamos estar juntos aqui, Kátia, agora no programa Voz da Cidade, com o Fale da Melhor Forma. Toda semana vão ter dicas aqui nesse quadro muito bacana. E, claro, vamos contar com vocês participando também, tirando dúvidas, procurando a Kátia lá no Instagram ou pelos outros contatos que nós vamos divulgar aqui, para que você possa, quem sabe, romper essa barreira que você achava que nunca poderia conseguir, né? Então eu quero agradecer aí, desde já, mais uma vez, Kátia, bem-vindo, obrigado. Muito obrigada. Nós vamos ter a Kátia aqui várias vezes em outros momentos, né? Então vai ser sempre bem bacana. Além do quadro, ela vai estar conosco aqui de vez em quando. Quero agradecer aí a nossa produção, obrigado aí a todos. Relembrando aqui, gente, reforçando, domingo, cobertura ao vivo aqui na TV das eleições em Três Rios, eleições suplementares para prefeito. Nós vamos acompanhar a nossa equipe de reportagem lá em Três Rios, nas ruas, na zona eleitoral, acompanhando, e vamos trazer o resultado aqui em primeira mão de quem será o próximo prefeito do município de Três Rios. Abraço aí para Três Rios, onde nós estamos ao vivo pelo Canal 3. Até a próxima, que vai ser muito breve. Até a próxima, e eu espero vocês aqui para as minhas dicas de oratória, para as minhas imersões de inglês. Vamos decolar! Com certeza. Kátia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Estamos juntos, querida. Muito Prazer obrigada. grande. Tá aí, programa Voz da Cidade Especial, retrospectiva Café com Ney. Você acompanhou mais uma entrevista. Eu vou para o intervalo rapidinho, a gente volta com mais um bate-papo que foi destaque em 2025. Fica por aí. Caminhada Móveis. Há 47 anos servindo Petrópolis, com qualidade, preço justo e ótimo atendimento. Móveis para sala, quarto e colchões das melhores marcas. Na Caminhada Móveis você tem 3 andares com muita variedade para deixar sua casa linda e aconchegante. Preços e condições de pagamento que cabem no seu orçamento. Venha nos conhecer sem compromisso. Uma loja confortável para você ver, escolher e comprar com segurança e confiança no produto e na entrega. Venha nos visitar e tomar um cafezinho com a nossa equipe. Caminhada Móveis, aberta de segunda a sábado, das 9 da manhã às 7 da noite. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano,
Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho da grande audiência. Obrigado aí a todos que nos acompanham pela TV ao vivo, aí vários municípios, região serrana, interior do estado, e também pela internet. Muitas mensagens chegaram aqui de várias partes do Brasil, pessoal nos acompanhando pelo site, pelo Facebook. Obrigado sempre aí pelo carinho da audiência. E agora é hora de nós batermos um papo aqui com um convidado muito legal no quadro Café com Ney. Programa ao vivo tem essas coisas. Com certeza. É igual corrida, irmão. O carro falha quando você não espera, né? É verdade, é verdade. Estou aqui recebendo nos nossos estúdios o piloto Matheus Taice. Acertei na pronúncia aí, Taice? Com certeza, acertou. Isso aí. Prazer te receber, cara. Poxa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né, na TVC e agora com você. E vamos falar aí um pouquinho sobre automobilismo, sobre a carreira, sobre tudo que está acontecendo, né? Temos muitas novidades aí. Pô, que legal. Novidade a gente gosta aqui. A gente é muito interessante receber aqui, né, o Tyson, porque Petrópolis tem uma história com o automobilismo, né? Uma história de repercussão mundial. O automobilismo, ele em 1908 acontecia aí a prova Circuito Petrópolis, realizada nas ruas do Centro Histórico. Nós temos até um vídeo aí para mostrar. E solta aí, produção, por favor. Pode deixar o nosso áudio. Olha que interessante isso aí. Acho que nem teu avô era nascido, né? 1908, já. Na verdade, o meu avô, ele tem uma história grande com isso. Ele chegou a levar nos circuitos que houveram na cidade, né, nos circuitos imperiais que tiveram, né, durante a década de 50, 60, né, 70. Ele chegou a levar meu pai, né, para assistir e realmente era um evento muito grande aqui na cidade, né? E meu pai teve a oportunidade de assistir junto ao meu avô em umas 2 a 3 oportunidades. Que bacana, e realmente é uma história enorme, uma história gigantesca com vários pilotos, várias grandes equipes, né, que fizeram parte desse evento, né, dessa grande corrida, né, que acontecia. Nós, nas décadas de 50, 60, né, 40 também, nós tínhamos por todo o estado do Rio muitas provas. Existia o circuito da Gávea. Vários municípios, né? Exato, E em Petrópolis realmente era uma das maiores, né? Uma das maiores provas que aconteciam dentro do calendário, né? Do automobilismo nacional. Inclusive, há um tempo atrás, eu até estava folheando uma revista Auto Esporte, daquelas bem antigas. E no calendário constava lá circuito de Petrópolis. Então Olha que legal, cara. A nossa cidade estava realmente dentro do calendário nacional de automobilismo. Então a história muito extensa. E isso aumenta a tua responsabilidade, né, em representar o município
seja qual for a categoria do automobilismo, né? É fazer parte dessa história aí. E como é que começou aí? Eu nem sabia, né? Falei teu avô aqui num tom de brincadeira, acho que nem o avô tinha nascido, e acabando que na década de 50 e 60 ele levou seu pai, né? E foram telespectadores ali, assistiram ali ao vivo. E como é que foi essa sua paixão, ô Matheus, pelo automobilismo? Como começou isso tudo? Bom, assim como meu avô levou meu pai para assistir a primeira vez, o meu pai foi a pessoa que, vamos dizer assim, me apresentou ao esporte, né? Legal. Ele, quando eu tinha ali por volta dos 5, 6 anos, ele me apresentou a primeira categoria, a primeira corrida de automobilismo que ele me mostrou. É uma competição alemã que existe até hoje, que é o DTM, que passava na televisão brasileira, né? E a gente tinha uma prática interessante, né? Que quando ia ter as corridas do DTM, né, ele sempre me colocava no colo, e aí me segurava os braços assim, e fazia como se eu estivesse no carro. Legal. E essas pequenas coisas, né, ele ia me contando, olha, aqui tá, essa equipe aqui é da Audi, essa equipe tem a Mercedes, tem o Bernd Schneider, tem o Mika Hakkinen, são os pilotos e tal. E aí a gente assistia as provas em Hockenheim, enfim. Do DTM comecei a acompanhar a Fórmula 1, depois a Fórmula Indy, a NASCAR, e aí aquela paixão pelo automobilismo que nasceu dali, do meu pai me mostrando, né, como funcionava e tal, aí começou a paixão, né, e não parou nunca mais, né, desde os 5, 6 anos por aí. Que bacana, cara, que legal. E é muito bom quando esse incentivo vem da família, né? Exato. A gente se sente assim com aquela base já, com toda uma estrutura. Essa semana eu ainda conversava com um amigo, ainda nem tinha definido a sua vinda aqui, nem sabia, mas eu conversei com um colega sobre automobilismo e nós estávamos relembrando, né? Eu sou da década de 70, 80, estava relembrando quando dava muito prazer de você sentar para assistir uma corrida de Fórmula 1 com Senna, Piquet, Prost, Niki Lauda. Rapaz, era coisa de maluco, né? Porque hoje em dia eu confesso que eu assisto a largada e fico fazendo as coisas, volto para ver o final. Mas as corridas prendiam a gente, né? Do começo ao fim, era fantástico. E aí até surgiu esse comentário. E qual foi a sua primeira experiência na pista? Na primeira de todas, né? Que todo atleta do automobilismo, né, inicia geralmente no kart, né? Kart é sempre a entrada, né? Sempre a entrada. E aí eu tive o primeiro gostinho de automobilismo, né? Eu tive ali por volta ali dos meus 8 anos, por aí, quando meu padrinho me levou para fazer uma corrida junto ao meu pai e minha família no kart que tem aqui na cidade, né? Lá no Alto da Serra. E aí eu fiz essa primeira corrida com eles. E assim, eu que já conhecia o automobilismo e sempre quis fazer, tive ali a minha primeira oportunidade, né? De pilotar, né? De fazer aquilo que eu realmente gostava. Inclusive, é até engraçado que quando eu era bem novo, aos 6, 7 anos, até os meus tios, minhas tias falavam assim, teus primos estão vendo lá o Cartoon Network e tal, essas coisas assim, os desenhos, e eu, por outro lado, desde 6, 7 anos, já queria ligar nos canais de esporte para saber o que tinha acontecido com uma categoria, na outra. Então, realmente desde pequeno, e aí essa primeira oportunidade que eu tive no kart, né, foi uma corrida somente, para diversão, né, dali o sonho só foi aumentando, a vontade foi aumentando, mas a gente sabe que o automobilismo é um esporte de difícil acesso. É um custo alto, né? Sim, apesar da nossa cidade ter uma história gigantesca, nós não temos um kartódromo de grande nível, né? Nós não temos um autódromo, não temos muito acesso aqui, e também a questão da parte financeira, que é muito cara, né? Sim. E eu particularmente venho de uma família de baixa renda, então a gente não teve a possibilidade da minha família me patrocinar, né? Colocar no kart desde os 5, 6 anos, igual muitos garotos começam. E dessa corrida que eu fiz nos 8 anos, eu passei por muitos anos aí em que eu queria fazer e sonhava em fazer parte, mas realmente não podia. Depois que comecei a trabalhar, enfim, fui correndo atrás, buscando, né, consegui fazer algumas etapas, algumas corridas aqui na cidade mesmo,
para ir já me aclimatando e tal, até que consegui dar o salto para a Fórmula V no ano passado, onde eu competi na Fórmula V Open, né? E inclusive saímos com o título da competição. Então já foi um início assim bem de uma evolução bem grande. Acima do esperado. Com certeza. É aquela coisa de realizar o sonho e ainda sair com um campeonato. Foi realmente. Não tem preço, né? Não tem preço, com certeza. Muito legal. Parabéns aí, né, por essa conquista. História bacana, uma história de vida legal, né, de dedicação aí ao esporte. Pena que a nossa hora voa, rapaz. A gente tinha tanta coisa para falar aqui. Quem são os seus ídolos, assim, ou referência no automobilismo? Tem algum? Tem alguns? Tem alguns. É claro que os grandes nomes, né, do nosso automobilismo, desde a Fórmula 1, desde a Fórmula Indy e várias outras categorias, inclusive dentro do Brasil mesmo, é óbvio que o Emerson Fittipaldi, o José Carlos Patti, são os dois que eu sempre me firmei muito, porque foram, vamos dizer assim, nos anos 70, eles foram os primeiros ali brasileiros a terem uma projeção, né? O José Carlos Patti, por exemplo, naquele clássico carro da Brabham, né? O branquinho com patrocínio da Martini, aquilo marcou quem viveu naquela época, e meu pai me passou aquilo, né? Pô, tinha o José Carlos Patti naquele carrinho branco, aí você acaba começando a gostar também daquela história. O próprio Emerson Fittipaldi mesmo, de tanto sucesso, o único brasileiro a ser campeão na Fórmula 1 e na Fórmula Indy, né, que são as duas categorias principais, né, dos monopostos, né. É óbvio que o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, nós temos aí, inclusive, há dois anos atrás, nós tivemos o Hélio Castro Neves, que foi pela 4ª vez o vencedor das 500 milhas de Indianápolis, né, que é uma prova, assim, uma das mais importantes do ano, e ele é o único brasileiro, junto ali de 3 norte-americanos, a conquistar as 4 vitórias, né, nessa prova. Então, além desses outros, o Elinho, para mim, é uma inspiração para mim, tanto dentro quanto fora de pista. Ele é um cara super acessível, um cara bom de conversar, sempre dá atenção para os fãs, para todo mundo. Então, eu diria que ele talvez é a minha maior, vamos dizer assim, inspiração dentro do automobilismo brasileiro, porque é um cara que eu pude acompanhar durante a carreira dele, né, desde 99 até os anos, atualmente, né? Então é um cara que eu pude acompanhar e eu vejo que ele tem muito valor dentro e fora de pista, e eu busco seguir um pouquinho disso. Bacana, é bom seguir os bons exemplos, né? Com certeza, muito legal. Com certeza. E hoje você disputa qual categoria? Permanece ainda na... A gente permanece... Na categoria que você foi campeão? Na verdade, sim, dentro da Fórmula V, que a Fórmula V são 3 categorias. Ah, sim. Nós temos o Open, que é vamos dizer assim, o primeiro degrau da Fórmula V e um dos primeiros degraus ali do automobilismo, né? Nos carros, né? Já saindo do kart, você que compete de kart e tal, geralmente o primeiro passo é a Fórmula V Open. E logo após existe a Copa SCPA de automobilismo, que é disputada em Piracicaba, que é justamente essa que eu estou. E logo acima dela tem o Campeonato Paulista, que já é em Interlagos, já é uma competição um pouco mais extensa, engloba um maior número de pilotos, enfim, né? Perfeito. Nós temos um vídeo aí, produção, pode botar sem áudio, que aí o Matheus faz um comentário aqui pra gente aproveitar que o tempo já foi embora. Por favor, essa competição que você vai disputar vai acontecer quando, Matheus? Então, essa é a competição. Isso. São esses os carros. Exatamente. Nós já tivemos a primeira etapa nesse último sábado, em que eu saí nas 2 corridas, saímos com o 2º lugar. Bacana, nós estamos chegando aí nessa categoria agora, buscando bastante experiência, né? Sim. E já chegar com 2 bons resultados assim, 2 pódios, né? Pô, de muita qualidade com certeza. E marcando bons pontos, né, para o campeonato. A nossa próxima etapa já é agora no dia 22 de março, né? Então nós temos aí um mêsinho aí só de intervalo. Pô, tá em cima, hein, cara? Tá em cima, É bom que não dá nem para despreparar, a gente continua firme. Dá tempo nem de ficar nervoso. Exatamente, A gente continua na preparação e esse campeonato nosso tem 6 etapas, então é espalhado aí por... Qual a velocidade que é alcançada por um carro desse aí? A velocidade máxima dos veículos ali da Fórmula V chega em torno aí de 205 por hora. Rapaz! Eles, na pista de Piracicaba, onde a gente compete, chega a ser um pouco menos. Que pista é essa aí? Essa é a pista do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, no interior de São Paulo, né, lá em Piracicaba.
Então ela, como tem a reta um pouco mais curta, a nossa aceleração é muito rápida, mas a velocidade final é um pouco menor. Não tem como, né, se alcançar. Exato, Mas nas pistas de maior reta ele chega em torno de 205. O recorde é 208, na verdade. Passou ali o teu carro aí? É o carro vermelhinho que está logo atrás ali. O vermelho chegou a aparecer ali. Isso, 99. A gente busca fazer um trabalho bem interessante sobre o carro 99, né, que já é, vamos dizer assim, quase uma família. Eu que tenho bastante torcedores já, né? A gente busca sempre os apoios, tanto dos patrocinadores quanto dos apoiadores, né? Amigos, família. Então a gente já tem uma base de fãs aí bem grande, e inclusive tinha bastante gente comentando lá. E estamos sempre buscando evoluir e melhorar, né? Legal, a nossa carreira. 22 de março, então, você vai estar no Esporte Clube Piracicabano, né? Exato. Claro, em Piracicaba, representando aí mais uma vez Petrópolis e para essa competição. Você sabe dizer qual é o motor desse carro aí? Esse motor é o motor que a gente vê nos carros de rua do Volkswagen Fox, né? É o EA111. Sim. Então é um motor que nos gera um peso-potência muito bom, porque o carro é muito leve e o motor empurra bem, em torno de 100 cavalos. Ele compensa, né? Isso. O carro é bem levinho, então a gente tem uma velocidade boa, né? Um arranque muito bom. Sim. E sem sacrificar muito o peso, né? Porque o peso do carro de corrida é muito importante. Sim. E ele, pelo que eu vi ali, ele parece ser bem menor do que um de Fórmula 1? Nem tanto. Então, hoje em dia, os carros de Fórmula 1 são bem grandes, são bem maiores, inclusive, do que nos anos 80 e 90. Sim. Nos anos 90, a gente tinha carros ali que, inclusive, né, isso é um questionamento que muitos fãs de Fórmula 1 fazem, né, que fãs de automobilismo, no geral, fazem, né, que quanto maior o carro, mais difícil fica as ultrapassagens, né? Então, o carro, geralmente, eu vejo muita gente, né, reclamando que os carros estão muito grandes, e eu até concordo com isso, porque nós temos muitas vezes pistas de rua, por exemplo, Mônaco, né? Se torna muito difícil ultrapassar. O cara que sai na frente ali... Exato, a gente, inclusive no meio do automobilismo, as pessoas falam que a Fórmula 1 não tem ultrapassagem e tal. Muito disso é por conta do tamanho do carro. O nosso carro, ele é bem pequeno, ele é curtinho, e tanto entre eixos quanto entre rodas também. Então, isso... nos permite ali uma boa manobrabilidade do carro, você consegue, né, batalhar, disputar a posição e é bom. O tamanho, o peso, a potência é divertido. A nossa hora já foi embora, a gente vai ter que... A produção já cutucou aqui já. Você tem um sonho da Fórmula 1? Então, eu diria que na Fórmula 1 eu admiro muito a categoria. Sim. Mas o meu sonho sempre foi buscar outros horizontes. Eu sempre gostei, como já venho falando desde o início, a Fórmula Indy sempre foi a minha categoria de paixão desde o início. É um encanto, né? Eu gostava muito da Fórmula 1. Com certeza. E nos anos 90 nós tínhamos, por exemplo, 8, 9 brasileiros no grid. Só fera, então era o Tony Kanaan, o Hélio Castro Neves, Maurício Gugelmin, vários nomes, Raul Boesel. Então aquela categoria sempre me marcou muito. Então sempre tive muita vontade de ser um pouquinho diferente, né? Todo garoto do kart, eu quero ir para Fórmula 1, Fórmula 1, mas eu gostaria de chegar na Fórmula Indy. É complicado porque a gente sabe que exige muitos valores, né? Um patrocínio muito alto, mas estamos na estrada. Ou é a Fórmula Indy ou é alguma competição de turismo, né? Dos carros fechados, eu também gosto bastante. Na Stock Car. Eu diria que se eu chegar na Stock Car, né, eu estaria realizado, com certeza. Bom, Matheus, agradecer a tua presença. Fica à vontade aí para você convidar a galera aí para poder estar te acompanhando. Essas corridas são transmitidas pela internet, sim, YouTube? São transmitidas no YouTube da Fórmula V. Fórmula V. É o quê? VI... VEE. VEE. Isso. Tá, V em inglês, né? Isso aí. É só acessar no YouTube lá, pessoal, o canal da Fórmula V Brasil, que vocês podem acompanhar nossas provas. Todas as corridas são aos sábados. No meu Instagram, que é só pesquisar lá, Matheus Tyson, assim como está escrito embaixo aí no créditozinho aí, se vocês conseguem me achar lá, eu sempre coloco o calendário, né? Então vocês podem me acompanhar no Instagram e no YouTube da Fórmula V. Agradeço realmente a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Prazer te receber. Agradeço ao apoio de todos os meus amigos que sempre me acompanham. Fica à vontade para falar os patrocinadores aí. Sim, muito obrigado. Os amigos da Central Tintas, que são todas empresas de Petrópolis, né? Bacana, isso é legal. Bacana. Um piloto de Petrópolis com grandes empresas de Petrópolis só pode dar bom resultado. Então a Central Tintas, que sempre me apoia,
é uma amizade incrível que a gente tem, eles me apoiam muito. O Ateliê Mafalô Decorações, tudo de decoração, é uma empresa já de 20 anos aqui na cidade. Nós temos a DF Construtora também, uma empresa de em torno de 15 anos de experiência. Temos o Bar e Tons também, que é um pub aqui da cidade. Então, nós temos empresas de vários ramos se unindo para apoiar um atleta da cidade. Isso é muito valioso. Então, agradeço muito essas empresas que me apoiam. E também abre espaço para novas empresas da nossa cidade que queiram fazer parte. Nós temos aí planos iniciais de patrocínio a partir de R$200. Então, valores bem acessíveis. Então, quem quiser fazer parte, né, ajudar nesse desenvolvimento, é só chegar junto, falar comigo lá no Instagram, Matheus Tyson, que a gente troca uma ideia e faz acontecer. Sucesso. Muito obrigado. Tamo às ordens aqui. Espero que você volte com mais esse título aí. Muito obrigado. Se Deus quiser. Um prazer. Valeu. Conversei aqui com o Matheus Tyson, que é piloto petropolitano, né, e vai estar representando a cidade dia 22 de março. Nós vamos estar divulgando aqui, vamos divulgar o link aqui também para você acompanhar o Matheus. E alô aí, você empresário de Petrópolis, vamos incentivar, né, as categorias esportivas da nossa cidade, procurar o Matheus aí lá no Instagram. E alô aí, pessoal aí, cervejarias, né, a galera da cervejaria artesanal e as outras empresas da cidade, vamos investir. Eu sempre faço esse apelo aqui, né, para os nossos esportistas que têm tantas dificuldades, às vezes pela falta do incentivo, do apoio, para representar a nossa cidade aí pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado aí a toda a nossa produção, um grande abraço, obrigado você que esteve com a gente. Vamos nos ver nas reapresentações e, Papai do Céu permitindo, amanhã a gente está de volta com mais um programa Voz da Cidade ao vivo aqui na TV Correio da Manhã. Fiquem com Deus e até lá. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo carinho de mais uma audiência. Vamos nos reencontrando aqui nesses programas especiais e, claro, sempre com a sua participação. Eu vou embora, mas amanhã a gente está de volta. Valeu, até lá! Música